Nosso bondoso Deus nos abençoe, oriente e ensine ao meditar em Sua palavra nesta manhã de Natal. Em nome de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Amém. Como é que você está chegando no Natal? Chegando alegre? Cansado? Parece, pelo menos para mim, que cada ano mais pessoas chegam cansadas e sobrecarregadas no Natal. Isso se dá por vários motivos, né? Vou enumerar alguns aqui. Muitos encaram essa época do ano com dificuldade, pois é a época que mais lembram das pessoas queridas que partiram e que não estarão ali junto na ceia, nos encontros, nas festas de Natal e Ano Novo. E isso sempre lhes traz dor e sofrimento. Um outro motivo, às vezes outros sentem o peso de estarem sorridentes e alegres nessa época do ano, quando na verdade não se sente exatamente assim. Eles sentem a pressão de estar alegre quando na verdade estão cansados e queriam só descansar. E tem ainda outros que chegam nessa época cansados e sobrecarregados por todos os encerramentos, as festas que já participaram, todos os presentes que tiveram que comprar, e alguns talvez chegam até já meio sem dinheiro nessa época, não querem mais programação nenhuma, só querem descansar. Mas claro, tem gente que chega alegre, e também por vários motivos, vou enumerar pelo menos 3, né? Alegria de poder rever parentes e amigos que praticamente só vem nessa época do ano, todos juntos. Curtem essa alegria, de espírito de alegria, de paz, de generosidade que toma conta da maioria das pessoas nessa época do ano. E claro, né, tem as férias para a grande maioria. Podem curtir as festas sem se preocupar com o dia seguinte. São dias sem rotina fixa, sem compromisso, e gostam desses dias durante o ano. E o primeiro Natal também faz essa mistura de cansaço e alegria. Por um lado, foi um Natal de gente cansada, mas ao mesmo tempo é Natal de gente alegre. Maria e José, por culpa de um tal de César Augusto, imperador romano, eles tiveram que viajar às pressas até Belém, cidade de Davi, para recensear-se. Maria está nos últimos dias de gravidez e mesmo assim a viagem não dá para adiar. Então chegam lá cansados e ainda assim não tem uma hospedaria para eles. Tiveram que se alojar junto aos animais, num lugar qualquer. Mas, ao mesmo tempo, Maria e José têm motivo de alegria, afinal, o bebê esperado nasce. E há também, falando de gente cansada, os pastores dos campos que estão se revezando na vigília para cuidar das ovelhas. Pois um longo dia de trabalho, tudo o que querem é descansar. Mas sua noite é só interrompido pelos anjos. Imagina você lá de madrugada, de repente aparece um anjo, depois uma multidão de anjos. Não tem como dormir depois, até que eles já vão logo lá para Belém conferir o que o anjo anunciou. Contudo, para entender melhor a história do Natal, especialmente os motivos de alegria, é preciso ir talvez um pouco além da mera aparência. É preciso ver como esses acontecimentos se conectam com a palavra de Deus, especialmente com as promessas de Deus que ali estavam sendo cumpridas e se tornando realidade. Na verdade, o decreto de César Augusto foi um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a profecia lá registrada no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Jesus ia nascer em Belém. A alegria de José e Maria não era pelo simples fato da criança ter nascido, mas sim de quem era essa criança. E esse também é o grande motivo de alegria dos pastores que estão lá. Até que o versículo 10 e 11, o anjo diz: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa nova de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é o Salvador, aquele que veio para trazer paz e conquistar perdão para todos os nossos pecados. Portanto, a alegria do Natal não está nas festas, nos presentes, apesar também de ser motivos, mas sim naquele bebê deitado em uma manjedoura e céus e terra sustando. E o Natal traz boas notícias justamente para a gente cansado, especialmente a gente cansado espiritualmente. Claro que todo cansaço e esgotamento é resultado do pecado e consequência do pecado que a vida de nós corrompeu todo o mundo. Mas o problema é que quando nos conscientizamos do pecado, isso muitas vezes nos traz mais cansaço e carga ainda. E as pessoas fazem de tudo para se livrar desta carga, desse cansaço. Tem gente às vezes que tenta fazer a ceia perfeita. Não sou contra você querer receber bem as pessoas, tratar bem, tudo ser certinho. Mas se a sua felicidade no Natal depende disso, tem algum problema. Tem outros que provavelmente não irá dar uns pulinhos nas ondas do mar. Tem quem doa ajuda em campanhas de arrecadação de brinquedos e alimentos. E é muito bom que se faça isso, é muito Deus sagrado, diz que a gente faz isso de coração, para tornar o Natal de uma outra pessoa mais alegre. Mas quando eu faço isso pensando em mim mesmo, aí tem um problema, que às vezes a pessoa faz até inconscientemente, numa tentativa desesperada de diminuir essa carga sobre os seus ombros, para livrar a sua culpa. E ninguém está livre disso, pois o pecado habita em nós e a culpa, uma hora ou outra, coloca o dedo na nossa cara e nos acusa. E muitas vezes, ao invés de admitir a culpa, quer se mostrar justamente que não se é tão culpado. Talvez a gente não é totalmente inocente, a culpa, os pecados são pequenos comparados com o que se faz para merecer o favor de Deus. É como se a gente as pessoas às vezes estivessem tentando mostrar para Deus que merece o seu amor, que apesar dos pequenos deslizes ainda se é bom o suficiente para merecer a aprovação de Deus. E aí às vezes, por mais que se faça, a sensação é de que nunca se fez o suficiente. Por mais perfeito que foi, sempre tem algo que poderia ter sido melhor. A culpa, ela não desgruda. E sente culpa por chegar cansado no Natal. E tem aquele que sente culpa porque está alegre no Natal, ou porque tem mais no Natal do que aquele outro que tem menos. E aí a gente lembra as palavras de Isaías, quando diz lá: o povo que andava em trevas e grande luz, e aos que vinham na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz que brilhou naquela noite de Natal não foi só a luz dos anjos, aos pastores, ou a estrela sobre a manjedoura, mas especialmente a luz da mensagem para a qual apontavam essas luzes. Nasceu o Salvador. Nele tem esperança. Ele salvou a gente, tirou dessa escravidão do pecado e trouxe a gente para o reino da luz em Jesus. E por causa de Jesus, mesmo quando o dedo da culpa está aí na nossa cara, e muitas vezes com razão, nas suas acusações, a gente não precisa se desesperar, porque a gente tem um Salvador. A gente pode humildemente reconhecer que de fato somos culpados, que pecamos contra Deus e que por nós mesmos merecemos condenação eterna. Mas ao mesmo tempo podemos olhar para aquela manjedoura lá em Belém e pedir ajuda àquele que veio um bebê indefeso, e a gente sabe que ele morreu no alto de uma cruz indefeso. Tudo para nos salvar. E a gente pode confiar que nele nós temos perdão, todos os nossos pecados foram perdoados. Não há mais motivo de culpa. Ele é o que sempre de novo nos convida: venha a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Portanto,
As boas notícias do Natal sempre de novo trazem alegria e paz, pois nos lembra sempre de novo que Deus nos ama. E o Natal torna esse amor indiscutível. Deus abandona a sua glória, poder, e nasce numa manjedoura, é deitado numa manjedoura logo que nasce. E como vimos, como a gente veio falando desde uns dias já, nas mensagens aqui, eu novamente quero dar um destaque aqui para o sinal aos pastores, de onde e como eles poderiam identificar Jesus. Vamos dizer assim: e isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Só eles deveriam ir lá para Belém, igualmente já foram direto para os currais, para as estrebarias, para procurar onde é que tinha um bebê chorando, e ali onde é que tinha um bebê sem-nascido, esse que era Salvador, o Messias. E a gente poderia perguntar: Pai, Deus deu algum sinal para nós, onde é que nós podemos encontrar Jesus hoje? Sem dúvida, o berço onde é que Jesus está deitado é a palavra de Deus. Nela a gente encontra, e inclusive a gente deve procurar Jesus ali, nosso Salvador. Ele é o centro de toda a Escritura. A gente sabe que infelizmente tem muitos que leem a Bíblia, mas ficam só com a palha, pois eles não leem essa palavra, procurando Jesus e encontrando Jesus nela. E aí a gente corre o risco de ficar só com a palha com Jesus. E nessa palavra Deus nos revela dois outros sinais visíveis onde a gente encontra Jesus. Um deles a gente lembra hoje na leitura de Tito 3, que diz lá: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse Natal nos lembra o amor de Deus visível ali por nós ao nascer em Belém. O batismo sempre de novo nos lembra que Deus nos ama ao nascer e habitar em nosso coração também. Portanto, sempre que for pecado nos acusar, é a dúvida surgir: se alguém tão imperfeito como nós é filho de Deus, lembre que eu sou batizado. E ali Deus disse claramente para ti: você é filho dele. Ali Deus te disse: eu te amo, eu te salvo, eu lavo os teus pecados, e você é herdeiro da vida eterna. E o outro sinal onde a gente encontra Jesus, Deus nos diz: vai ali vai estar Jesus, é assim que seja. Ali nos são dados corpo e sangue de Cristo para perdão dos pecados, vida e salvação. Onde há perdão dos pecados, há também vida e salvação. Portanto, não procure sinais em qualquer lugar da presença de Deus e do seu amor por você. Deus deixou esses dois sinais claros para você e para mim, para dizer a nós que Ele nos ama, para nos salvar, dar vida eterna, e Ele está aqui conosco. Por meio desses sinais, Deus nos dá paz e descanso. E é isso que Jesus veio trazer: descanso e paz. Bom, isso quer dizer que Ele vai arrumar a bagunça do Natal, vai me arrumar talvez um emprego menos estressante, vai me livrar de qualquer dificuldade ou problema? Infelizmente não. Mas a boa notícia é que a paz e o descanso que Jesus nos dá não depende de um bom emprego, não depende de casas, lugares bem arrumados, não depende da ausência de problemas e dificuldades. Eles são dados a nós mesmo em meio à nossa bagunça. Uma paz que é dada mesmo em meio à guerra, uma alegria que nos é dada mesmo em meio à tristeza, mesmo quando a gente está triste. São presentes de Deus para mim e para você,
que não depende dos nossos sentimentos e da nossa condição física, mas claro, são presentes que com certeza influenciam os nossos sentimentos, o nosso ânimo, mas ao mesmo tempo, os nossos sentimentos, o nosso ânimo não impedem que Deus os dê a nós. Como não impediu que a notícia fosse dada aos pastores, interrompendo sua valiosa notícia, nem que Jesus nascesse, nem que fosse lá numa estrebaria. Portanto, se você está chegando ao Natal cheio de alegria, não esqueça o motivo maior da alegria. Jesus nasceu, o Salvador veio. Se você está chegando ao Natal já meio cansado, as últimas forças, lembre do motivo maior da alegria. Jesus nasceu, o Salvador veio. Isso nos traz alegria mesmo, a gente estando cansado. Alegrai-vos no Senhor. Amém.